Então vamos dar continuidade à nossa videoaula. Eu parei a videoaula anterior para que o assunto não ficasse tão grande. E vamos dar continuidade a essa segunda parte, a continuação, falando sobre a metropolização do Brasil, ou a metropolização no Brasil. O que significa metropolização? O que significa metrópole? O que é metrópole? O que é metropolização? Vamos observar esses termos. Metrópole é o termo empregado para designar as cidades centrais de áreas urbanas formadas por cidades ligadas entre si fisicamente, conurbadas, ou através de fluxos de pessoas e serviços, ou que assumem importante posição, seja econômica, política, cultural, comercial, etc., na rede urbana da qual fazem parte metrópoles nacionais e regionais. Então, pessoal, metrópole é um termo que é muito utilizado para designar cidades que têm importância central. Geralmente são cidades grandes, geralmente cidades conurbadas, né? Cidades que crescem tanto que ficam próximas das outras ou interligadas entre si. Essas interligações ocorrem tanto fisicamente, por meio desse crescimento, quando essas cidades se juntam, como também podem ser cidades que têm ligação por fluxos de pessoas, de serviços, né? São cidades que não necessariamente estão juntas, mas que podem ter importância nessa cadeia, nessa rede que se forma entre as grandes cidades. Então, cidades que têm importância econômica, cidades que têm importância política, cultural, comercial. E, logicamente, das redes, ou dessa rede urbana da qual fazem parte, né? Então, pode ser uma metrópole nacional, como pode ser uma metrópole regional. Nós temos metrópoles de diversos níveis, né? Então, a gente vai ver mais adiante também até essa questão da classificação de metrópoles. Metrópole não é necessariamente somente uma mega cidade, mas uma cidade que tenha uma importância dentro de uma região, dentro de um grupo de cidades. Metrópoles são as cidades que possuem os melhores equipamentos urbanos de um país ou de uma grande região. Elas são o ponto central de uma ampla rede urbana e exercem uma polarização enorme sobre as outras cidades, até mesmo distante delas. Então, nós estamos falando de cidades que têm uma importância tão grande dentro de sua região que essas cidades acabam abarcando influências dentro de outras cidades. Como nós podemos até colocar exemplos, né, de cidades que têm importância regional e que são regiões que suprem a demanda de outras cidades menores que ficam no seu entorno. A gente vai ver mais adiante exemplo dessas metrópoles no nosso país. Uma lista, na verdade, com todas essas metrópoles. Metropolização deriva, logicamente, de metrópole, que é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição com centralidade em uma região metropolitana. Isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço-territorial. A metrópole passa a ser vista como a zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes e interligadas economicamente. Então, metropolização é esse contexto de crescimento dessas metrópoles e da interdependência entre essas cidades que formam essa região metropolitana ou metrópole. Região Sudeste, eixo Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo, a concentração urbano-industrial foi maior que em outras regiões, estimulada pela infraestrutura herdada da cafeicultura, como portos e ferrovias, pela disponibilidade de capitais, dinheiro, né, e pela grande população residente, mão de obra e consumo. Então, nós podemos observar aqui que o que nós temos hoje, de termos a região Sudeste como uma região que tem o maior percentual de população urbana, que concentra as maiores cidades, as maiores redes de metrópoles, ou cidades, né, interligadas entre si. Enfim, esse contexto de urbanização se dá de forma mais evidente na região Sudeste, concentração populacional inclusive, se deve a uma herança cultural ou econômica que foi herdada do período da cafeicultura. É sempre importante relembrarmos isso. Quando a cafeicultura entrou em declínio, ela deixou para trás uma vasta cadeia de produção, uma infraestrutura já preparada como portos, como as ferrovias, as cidades que já tinham inclusive circulação econômica, bancos, né, redes bancárias e população. Nós sabemos que as cidades precisam de pessoas, quanto mais habitantes nessas cidades, maior é a demanda por mão de obra, maior é o consumo, maior é a economia, o giro econômico, né? Então, toda essa dinâmica faz com que as cidades cresçam mais e mais, e é por isso que a região Sudeste se destaca hoje como a maior região dentro do nosso país, com concentração urbana e as maiores cidades. A mecanização da lavoura acelerou o êxodo rural no Sudeste. Outra caracterização que nós podemos observar é que na região Sudeste houve a mecanização da lavoura, ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam no campo,
trabalham na agricultura, com esse processo de mecanização, perderam seus empregos no campo, perderam seus empregos nas fazendas. E essas pessoas, então, buscaram uma nova oportunidade de trabalho nas cidades. Então, o êxodo rural foi maior. Além disso, na busca por trabalho e melhores condições de vida, milhares de imigrantes, sobretudo nordestinos, foram atraídos para as cidades periféricas no entorno dos grandes centros urbanos, como São Paulo, contribuindo para o processo de metropolização do Sudeste. Todos nós sabemos, né, dessa ocorrência. Nós que vivemos no Nordeste, nós vivemos nosso dia a dia, nós conhecemos pessoas, nossos familiares, nossos amigos, que saem em busca de trabalho nessas grandes cidades, né, principalmente Brasília, São Paulo, ou outras cidades da região Sudeste. E muitas dessas pessoas até fixam residência, constituem suas famílias nesse local e acabam contribuindo para esse crescimento dessas cidades localizadas na região Sudeste e Centro-Oeste do nosso país. Então nós aqui temos exemplos evidentes dessa situação. Vamos trazer aqui uma ilustração aqui da região metropolitana de São Paulo. Isso aqui é um print de imagem do Google Maps. E nós podemos perceber o quão grande se expande nessa região metropolitana de São Paulo, com cidades próximas. Então são cidades que praticamente já estão juntas entre si. Então São Paulo, que é o grande símbolo, mas que nós temos cidades próximas a ela, né, como São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba, Itaperica da Serra, Osasco, Barueri, Campinas, né, que fica mais Sorocaba. São várias cidades que ficam no entorno, né, de São Paulo e que juntas, né, formam essas regiões de crescimento da população urbana. Quando nós falamos em São Paulo como cidade, né, não somente a cidade capital, mas também todas essas cidades do entorno que formam a região metropolitana de São Paulo. No mundo, a partir da década de 1950, o crescimento das metrópoles foi muito acelerado. Enquanto em 1950 só existiam 7 cidades no mundo com mais de 5 milhões de habitantes, em 2010 já existiam dezenas. Então nós podemos dizer que em pouco mais de 50, 60 anos, a quantidade de regiões metropolitanas e metrópoles com cidades com mais de 5 milhões de habitantes cresciam em um ritmo exponencial. Em muitas cidades brasileiras, o crescimento foi tão impressionante que alguns bairros chegaram até os limites de outras cidades, que é o que nós chamamos de conurbação. Geralmente, os bairros periféricos que estão em crescimento acabam crescendo tanto até atingir os limites de uma outra cidade e acabam se juntando. No Brasil, muitos governos estaduais têm reconhecido oficialmente esse tipo de conurbação, criando as chamadas regiões metropolitanas. Então é muito comum, até mesmo quando nós estamos assistindo os noticiários, né, falar em região metropolitana de tal cidade, de tal estado. Aquelas que são constituídas por cidades pertencentes a estados distintos são chamadas de região integrada de desenvolvimento. Então, pessoal, vale ressaltar aqui a diferença entre o que é região metropolitana e o que é região integrada de desenvolvimento. Região metropolitana necessariamente são cidades que estão dentro de um mesmo estado. Já a rede integrada de desenvolvimento podem ser cidades que estão próximas na fronteira, mas que pertencem a estados diferentes. Já já nós vamos entender melhor a diferença entre esses dois termos. Até março de 2010, haviam 35 regiões metropolitanas e 3 redes oficial no Brasil. Então aqui nós temos as regiões metropolitanas, né? São várias, né, chamadas regiões metropolitanas. Principalmente são capitais, mas não necessariamente são capitais, todas essas regiões metropolitanas. Inclusive, eu vou até trazer aqui um exemplo mais do Nordeste, mais próximo da gente, para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, nós temos aqui a região metropolitana de Fortaleza. Logicamente, Fortaleza é a capital do estado do Ceará e tem a sua importância por ser capital, por ser a maior cidade. Mas todas as cidades que ficam no entorno de Fortaleza juntas formam a chamada região metropolitana de Fortaleza. Mais ao sul, nós temos a região metropolitana do Cariri, que tem a cidade de Juazeiro do Norte como cidade importante, como cidade central. Mas nós podemos perceber que Juazeiro do Norte não é uma capital. Então é por isso que eu estou afirmando que, fazendo essa observação de que não necessariamente para ser uma região metropolitana, não necessariamente precisa ser uma capital, mas precisa ser de uma cidade que tenha essa importância regional. Então, Juazeiro do Norte tem essa característica por ser uma região central lá no sul do estado do Ceará. A mesma coisa acontece aqui no Maranhão, como por exemplo nós temos a Grande São Luís, região metropolitana de São Luís, pegando várias cidades do entorno da capital maranhense,
Mas também existe a região metropolitana do Sudeste Maranhense, com Imperatriz sendo a cidade de destaque, né? Imperatriz é seguida uma cidade do estado. Então esses são exemplos, né? Já o Piauí não tem região metropolitana ainda, né? Porque nós temos uma população menor, nós temos uma cidade menor, Teresina não é uma cidade tão grande, comparada com essas outras capitais do nosso país, né? Capitais estaduais do nosso país, portanto não formam uma região metropolitana ainda, mas no futuro quem sabe, né? Com o crescimento das cidades. Aqui nós temos mais uma vez o mapa com as regiões metropolitanas do nosso país. Tem vários nomes, né? Inclusive esse mapa está no PDF de vocês, que foi enviado anteriormente, e que podem estar fazendo as observações em região à localização. São várias, né? São várias cidades, são várias regiões metropolitanas. Aqui nós temos uma tabela com essas regiões metropolitanas por região. Então nós temos aqui na região norte Belém, Macapá e Manaus. Na região nordeste nós temos Aracaju, Agreste, Cariri, Grande São Luís, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, a Rede Petrolina Juazeiro, a Rede Teresina Timon, Salvador, Sudeste Maranhense e Campina Grande, que foi incluído mais recentemente. Região Sudeste, Baixada Santista, Belo Horizonte, Campina Grande, Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Vale do Aço. Na região Sul, região Carbonífera, Chapecó, Curitiba, Florianópolis, Foz do Itajaí, Lages, Londrina, Maringá, Norte Catarinense, Tubarão, Vale do Itajaí e Porto Alegre. E na região Centro-Oeste, Goiânia, Vale do Rio Cuiabá e a Rede de Brasília, Distrito Federal. Então todos esses nomes estão elencados neste mapa, né, com a localização dessas regiões metropolitanas. E o que é RAID, ou RID? A mais antiga das três redes é a Região Integrada de Desenvolvimento de Brasília. Região Integrada de Desenvolvimento é o significado para a RID. Por exemplo, Brasília é a cidade principal, mas existem várias cidades satélites no entorno. Então, é chamada Região Integrada de Desenvolvimento, tendo Brasília como o símbolo e as outras cidades como as cidades que estão agregadas a essa região. Posteriormente, foi criada a Rede Petrolina Juazeiro. Observem o que eu citei anteriormente, né? São cidades que muitas das vezes, ou para ser uma rede, né? São cidades que não estão dentro de um mesmo estado. Quando são cidades que têm a sua importância, a sua interligação e estão localizadas dentro de um mesmo estado, são chamadas de regiões metropolitanas. Quando essas cidades estão localizadas em estados diferentes, elas têm a nomenclatura de RID, Região Integrada de Desenvolvimento. Como, por exemplo, Brasília. Brasília não inclui somente cidades do Distrito Federal, mas as cidades do entorno, que muitas delas estão localizadas no estado do Goiás. A mesma coisa, Rede Petrolina Juazeiro. Petrolina fica em Pernambuco e Juazeiro fica na Bahia. Então, são duas cidades e estados diferentes, mas que estão próximas a si, separadas exclusivamente ou unicamente pelo Rio São Francisco, como nós veremos mais adiante. E a Rede Teresina Timon. Teresina, Piauí, e Timon, no Maranhão. São duas cidades próximas. Na verdade, Timon é como se fosse um bairro de Teresina, né? Tão próximo que é. Só atravessa um rio, só tem uma ponte e já chega a Timon. Então, são cidades interligadas entre si, que tem uma dependência muito grande uma da outra. E nós podemos constituir como uma região integrada. A Rede Petrolina Juazeiro é conhecida pela sua importância no setor de fruticultura, né? Principalmente com a produção de frutas e do cultivo irrigado do Vale do São Francisco. E a Rede Teresina Timon se destaca pelo setor de serviços. Então, a ênfase é o setor de serviços no setor de saúde. Aqui nós temos imagens de Petrolina e Juazeiro, onde nós podemos perceber, né? Aqui de um lado Petrolina em Pernambuco e do outro lado Juazeiro na Bahia. Vejam como são cidades bem próximas e a separação entre elas pelo rio São Francisco. Imagens aqui mais aproximadas, né? A gente consegue perceber o quanto essas cidades estão próximas uma da outra. Atravessou a ponte, sai de uma cidade e entra em outra. Aqui nós temos imagens aéreas dessas duas cidades. Percebam, mais uma vez, a proximidade. Vamos para Teresina e Timon. Aqui nós temos a cidade de Teresina e aqui nós temos a cidade de Timon, no Maranhão. O que separa elas é somente o rio Parnaíba, a divisão entre o estado do Piauí e Maranhão. Percebam como Timon é uma cidade que mais parece fazer parte de Teresina, né? Nós temos imagens que representam as duas cidades em uma mesma imagem, né? Teresina de um lado, Timon do outro e a ponte que as une.
Aqui nós temos a imagem de Teresina. Lembrando, esse rio aqui é o rio Poti, que corta a cidade de Teresina. E o símbolo de Teresina, que é a ponte estaiada sobre o rio Poti. Megalópole. O que é uma megalópole? Com o crescimento da região metropolitana de São Paulo, muitas indústrias se instalaram em cidades e regiões ao redor da capital. Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos, Vale do Paraíba. A região metropolitana de São Paulo, com a região metropolitana do Rio de Janeiro, tendem a crescer em direção uma à outra, né? E o conjunto de grandes cidades, de regiões metropolitanas e conurbações tendem a formar a primeira megalópole brasileira, que seria a megalópole Rio-São Paulo. Então nós temos aí esse termo megalópole para representar um conjunto de cidades grandes, né, um conjunto de metrópoles, e daí se chamar-se megalópole. Então chegamos ao fim desta primeira parte do PDF que foi enviado, dividi em 2 videoaulas para melhor facilitar, e em breve nós estaremos trabalhando com a segunda parte do PDF que ainda será enviado para vocês, e os questionários, certo? Continuem os estudos. Qualquer dúvida, enviem mensagens no grupo para que possamos esclarecer mais detalhadamente alguns pontos específicos.